Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, a mais um vídeo aqui do canal. Nesse momento eu vim trazer aí uma temática, específica que foi trazida ali nas sugestões do Instagram, tá. Que uma pessoa contribuiu, né, na minha caixinha ali e trouxe, que é essa questão da espiritualidade versus o materialismo. Eu achei super interessante, porque realmente tem muita confusão no campo sobre isso ainda. E claro, né, eu gosto sempre de trazer, a questão de que aqui, é um campo de reflexão, tá, não trago verdades absolutas, isso não existe. Então, pegue as minhas percepções, tá, para você, filtrando, né, no seu campo de energia e percebendo se faz sentido para você, se ressoa aí, né, no seu coração, se não, tá tudo bem também, tá. Nem tudo é pra gente, muitas vezes, né, nem tudo nos serve, e a gente vai aprendendo também a ter mais discernimento e nos servir, sabe, daquilo que é nosso, que é para nós, tá. Então eu quero trazer o que, exatamente essa pessoa colocou ali como sugestão, tá, para que vocês possam entender a partir da onde, que eu vou colocar aqui, o que eu entendo sobre isso, o que eu sinto no campo sobre isso, tá. E dentro de um viés já de atualização realmente, de um novo campo de energia que a gente já tem em Gaia, tá. Dentro dessa leitura, tá, vamos colocar assim, que esse questionamento, essa questão que está sendo trazida, vai ter uma leitura atualizada, tá. Então eu só estou sendo um instrumento realmente para trazer, essa atualização referente a essa questão, tá. E o que essa pessoa colocou foi exatamente assim: "A espiritualidade materialista de terceira dimensão não abre caminho para a quinta dimensão". Foi o que essa pessoa sugeriu como temática, de um vídeo. E eu senti de trazer realmente. Por quê? Vamos lá. Acontece muito realmente aí uma visão, acontece da gente sentir, né, uma separação, de ter essa visão de separação, por conta da nossa mente, tá. E no primeiro momento, isso pode ser necessário inclusive, de quando você sai, de um viés, de uma vida que você viveu muito materialista, e começa a se espiritualizar, começa a surgir uma busca, né, surgir uma sede aí, uma vontade, né, por uma busca de algo maior. E aí a gente vai, pra essa polaridade, vamos colocar assim, espiritualista, né, religiosa, às vezes, enfim. E a gente começa a se conectar mais com esse campo. E aí, muitas vezes a gente sente, né, essa divisão, essa separação. Porém, o que a gente precisa compreender é que não existe separação. No todo, na fonte, no cosmos, no universo, enfim, no todo, realmente não tem separação. O que nós temos aqui é a ilusão, tá, da separação. Ela é errada? Não, ela é o que é? É a ilusão da separação. Nós precisamos, a nossa mente enxerga dessa maneira. A nossa mente percebe a realidade como separada, com sistemas organizacionais, divisões, hierarquias, enfim, isso é normal, não tem nada de errado nisso, tá. Então, existe um propósito para que assim seja, senão a gente não tem, como viver a experiência que é a vida na forma, tá. Então a primeira coisa que a gente precisa compreender é que não há separação. Só que não de um ponto de vista mental, porque a sua mente vai ficar olhando para tudo, vai ficar te mostrando, te apresentando as coisas, e ela vai ficar o tempo inteiro te alertando sobre isso. "Poxa, mas eu tô vendo, tem separação sim, tá separado. Eu tô vendo uma coisa lá fora, eu tô vendo outra aqui, tem separação".
Para ela enxerga desse jeito. Então, enquanto você está enxergando somente com a visão mental, é o que você vai ver, separação. E não tem nada de errado, tá? Faz parte. Matrix, é Maia. A gente vive essa vida não de forma separada. A gente pressupõe que sim, porém não. Não existe um plano material separado e não existe um plano espiritual separado. Então é sempre a mesma briga, o conflito que a gente tem, tanto lá fora, a gente tem aqui interno, né? De um aspecto puxando para um lado e o outro para o outro. As polarizações que a gente tem na nossa política e a gente tem na nossa vida, em vários aspectos, tá? Do certo e errado, do bom e do mal, aquela história, né? Que a gente já conhece. E a nossa mente é que faz isso, tá? Ela vai fazer isso e não adianta. Não tem como você simplesmente dizer, não, minha mente não vai mais julgar, ela vai julgar. É o trabalho dela aqui, fazer isso, tá? Então, você, quando está em um movimento de se espiritualizar de verdade, tá? De verdade. Quando você está nesse movimento, você começa a ter a percepção exatamente oposta dessa polarização, desse um contra o outro, ou é um ou é o outro, sabe? Que um não pode existir se o outro existir, eu não posso usar essa via para chegar na outra, tá? Inclusive, a mente, ela pode ser uma ponte ou um muro, uma divisão. É você que escolhe como você a utiliza, tá? Então, a mente pode ser um instrumento, desde que você, o espírito, o ser em essência, esteja no comando. Aí é que a gente se confunde muito, muitas vezes. Então, o que acontece é que tudo está ocorrendo simultaneamente. Fisicalidade, o que a gente entende como, né, densidade, matéria, condensação, tá? Tá acontecendo no mesmo momento que está acontecendo tudo no plano sutil. Então não tem divisão, não tem separação. Para nossa mente, como eu disse, sim, para que a gente possa se comunicar aqui, sim. Mas para nossa consciência maior, não. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, tudo está conectado, que a gente sempre diz. Então, não tem como realmente você viver de fato uma vida espiritualizada se você não tem conexão com a matéria. A matéria é aquele aspecto que vai te dar firmeza, vai fazer com que você sustente toda a sua luz, todo o seu potencial espiritualizado, o seu espírito, né, toda essa frequência energética. Então, se você, por exemplo, estiver em um movimento de receber luz, receber iluminação, receber atualizações, informações, energia, frequência mais sutil, se você está se colocando naquele movimento de canalização ou qualquer outro movimento que seja, né, de conseguir canalizar a energia sutil, o plano sutil, de se comunicar, de se espiritualizar, de ter, sabe, esse feeling, de ter essa conexão mais com o invisível, com o que não é palpável, com o que não é tangível, com o que não é pesado, físico, denso. Para que você possa fazer isso, você primeiro teve que estabelecer a sua base. E não é um primeiro de você vai eliminar essa parte. De você, não, agora eu elimino a 3D. Não. Você, na verdade, está expandindo. Você está envolvendo tudo. Percebe? Então, ser um ser dimensional, na verdade, representa um ser multidimensional. Representa que você está consciente da 3D, da 4D, da 5D, para você ser, no mínimo, de quinta dimensão. Então,
não tem aquela história de você abandonar a terceira dimensão e você vai para outro lugar. Isso não existe, tá? Cada vez mais a gente já tem capacidade de compreender isso, né? Que é um nível de consciência, tá? Em que você dá conta de estar consciente do corpo, nosso corpo já evoluiu, já existe uma consciência física responsável por esse corpo, ele já age, na grande maioria das vezes, no automatismo mesmo, ele já tem a sua própria sustentação. Você está consciente dele, tá? Ficando consciente dele, expandindo sua consciência para entendê-lo, para compreendê-lo, para ouvi-lo quando ele dá um sinal de opa, tá passando dos limites, opa, tá doendo aqui, não faz isso, opa, presta atenção nisso. Então, o seu corpo está te sinalizando o tempo inteiro. E você, como consciência mental de quarta dimensão, que a maioria de nós aqui é 3D, 4D, é isso que a gente consegue na maioria das vezes, tá? Enquanto humanidade, por isso, tudo que eu sempre trago é em um viés uno, se você for perceber as minhas falas, tá? Então, a gente aqui é um organismo vivo, é uma entidade só, tá? Então, cada um é um membro, vamos colocar assim, desse organismo vivo, uma célula dentro dessa entidade, tá? Isso eu posso explanar em outro vídeo, tá? Mas nesse momento, para trazer o foco para isso que eu estou trazendo aqui, é importante, tá? Trazer alguns pontos de clareza. Então, você, quando está consciente aqui no plano mental, no mínimo, você está prestando atenção no que o seu corpo está te informando, está passando informações. A gente tem essa via, não é? De informações que a mente recebe do corpo, tá? Então, o corpo é o primeiro, né? Ele está na 3D, é o primeiro, realmente, é o transmissor, o que a gente primeiro vai receber, o impacto, tá? Aqui, né, na nossa realidade, na nossa vida, tá? E a sua mente está o tempo inteiro interpretando o que está acontecendo, tá? As energias que estão impactando esse corpo. Estou no lugar, não me sinto bem, e permaneço ali, continuo ali teimando, porque a minha mente é vaidosa, é arrogante. Eu estou em desconexão com o meu corpo, tá? São exemplos para que vocês entendam, na prática, sobre o que eu estou falando, porque senão é só blá 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 teoria mental, tá? Então, tudo isso é trazido de um nível de quinta dimensão, tá? As mensagens, as palestras, é canalizado, né? Toda essa nova educação consciencial vem, o que a gente nomeia aqui, vem dessa dimensão. É porque a nossa mente precisa, né, desses termos, tá? Mas no fim das contas é que nem eu falei, é tudo a mesma coisa, tá tudo conectado, não tem separação, tá? Inclusive, se você tiver a conexão, você não precisa de explicação. Tem muitas pessoas, né, a gente sabe, a gente já teve muitos registros aí, né, no nosso campo, de inúmeras pessoas que não tinham entendimento intelectual sobre isso, mas elas tinham essa consciência, têm essa consciência, né? Porque não tem passado, não tem futuro, tem aqui e agora, só isso, tá? Então, quando você compreende, começa a trazer um pouco mais dessa compreensão, vai ficando, as coisas vão se unindo, não se separando, vão se unindo. Esse é o movimento agora, tá? Expansão da consciência não é você separar as coisas, é você abraçar todas as coisas, é você conseguir trazer todas, né, em conjunto, mas você precisa de espaço, percebe? Você precisa de um vazio, vamos dizer assim, primeiro. Você precisa estar se rendendo, você não pode ter crenças limitantes, você não pode ter verdades absolutas, sabe? Intrincadas, que é desse jeito e é assim e pronto. Se você
se comportar dessa maneira, não vai ter espaço realmente para essa integração, tá? Para receber algo mais, algo além. Então você precisa pelo menos, né, se despir, se desapegar de tudo isso que você tem necessidade de estar ali agarrado. Então, a primeira coisa é sempre essa, senão você não consegue fazer esse movimento de integração e de acessar essa sua consciência maior, consciência superior, de quinta dimensão, não importa a nomenclatura, tá? É importante que a gente saiba que nesse momento agora, que a nossa mente está consciente desse momento, nós estamos recém atravessando uma ponte, vamos dizer assim. Estamos atravessando essa ponte a uma consciência do espírito, né? Uma consciência espiritual que vai se intensificando, tá? Então a gente está caminhando. A gente está caminhando desde o nascimento de Buda, tá? Buda, Cristo, eles trouxeram esse movimento aqui para essa dimensão, para esse lugar, essa localização, para esse organismo vivo que é a Terra, tá? E todos, Buda, Jesus, enfim, são partes desse organismo vivo, dessa entidade, tá? Que nós todos fazemos parte. Então, é importante que a gente compreenda que a matéria, o físico, está conectado com o espírito. Tanto é que, se assim não fosse, não teria objetivo de a gente estar aqui, não teria por que nós estarmos aqui na matéria. Tá? Sempre que eu trago sobre visão materialista da realidade, ela é aquela visão que não colhe o sutil, que não abraça o sutil. E da mesma forma, quando eu falo do outro viés, quando eu falo de uma espiritualidade tóxica, uma espiritualidade sem chão, sabe? Uma espiritualidade que ela tá good vibes, positividade e é só isso, sabe? Nenhum se sustenta, nenhum dos dois lados sobrevive, existe. É ilusão, é ilusório, tá? Então, tá aqui, tá na mente, é puramente mental. Não é que é errado, tá? É só uma clareza sobre um fato, sobre algo que está acontecendo. E você vai ter seu processo, todo mundo tem os seus processos, esses momentos. Tá tudo certo, tá? Você só precisa estar se conscientizando disso. Não é sobre julgamentos de certo e errado, é sobre conscientização. Então, assim que você expande sua consciência, estando cada vez mais consciente de tudo isso que acontece, tá? E hoje, querendo ou não, com tanta informação que a gente tem e desinformação, né, na internet, a gente não vai escapar do entendimento. A gente vai ter que entender, tá? Muito poucas pessoas realmente vão conseguir viver ali, sabe, de forma que a mente não vai te cobrar para entender. Infelizmente, é muito difícil, sabe? Porque ela ficou muito forte. Não é como antigamente, né? Que ela era mais. Ela estava no seu processo de evolução. Então, agora a gente sente que ela pressiona, que ela ficou muito forte. A gente deu muito espaço para ela. Necessário para o crescimento e evolução, é uma etapa, né, do ciclo evolutivo natural da vida. Então, essa mente vai nos cobrar, vai nos cobrar. Enquanto você não der pelo menos o alimento que ela precisa, sabe, para te deixar em paz e seguir o fluxo, ela não vai sossegar. E você vai ficar muito mais confuso, mais confuso, mais confuso, até que você acesse aquilo que é para você, o seu alimento, aquilo que te apetece, que você prova, consegue digerir, fica, sabe, no seu organismo,
e te nutre, te alimenta, te fortalece. Então, você vai ter que provar, você vai ter que experimentar, sabe? Não vai dar para ter medo, né, desse momento agora. Nesse sentido de perda de tempo, ou não vou testar, não vou experimentar e vou continuar naquela mesma ideia pré-concebida. Nós temos o aval para a experimentação, mais do que nunca, agora, para que a gente possa, de fato, perceber, tá, a nossa essência, nos mostrando o que é para nós e o que não é para nós. Tá? Então, com tudo isso, a gente percebe que uma coisa, normalmente, na maioria das vezes, está profundamente conectada com a outra. É o contrário do que parece. Então, para que eu possa crescer, evoluir espiritualmente, eu preciso de uma base forte. É como numa construção. Se eu quero realmente me sutilizar, eu vou ter que realmente ouvir o que o meu corpo tem para me dizer, o que os sinais da vida estão me apresentando, sabe? Porque o seu espírito, ele veio para viver e expressar a sua espiritualidade, o seu aspecto divino na matéria. Esse é o propósito dele, tá? E como eu disse, não tem uma separação. Você tem, é como se fosse, imagine que é um fiozinho. Imagine assim, um fiozinho que está conectando, né? O seu espírito, a sua mente, tá? E a matéria. Então, normalmente, a tendência é sempre, né, os polos extremos. A gente ir para um aspecto só materialista e não compreender das coisas sutis ou até mesmo mentais, né? Muitas pessoas ainda estão nesse viés super materialista, sim, tá? E elas só são um reflexo de nós, das nossas partes que ainda estão muito, sabe, endurecidas, muito físicas, muito densas, tá? E outras pessoas estão lá, né, achando que estão viajando na maionese, vamos dizer assim, tá? Então é importante que a gente compreenda que a gente precisa realmente do equilíbrio, tá? E o equilíbrio é esse, tá? Onde o fluxo ele rola tranquilo, constante, onde você entende qual é o papel da matéria, da 3D, qual é o papel da sua mente e qual é o papel da sua consciência maior, tá? Porque senão você vai ficar confuso e você vai se sentir cobrado, tá, pela sua mente, que vai ficar louca, cobrado a tomar um lado, sabe? E isso é muito complicado, tá? Porque a balança da justiça é sobre isso. Não é sobre bem e mal, certo e errado, tá? A balança da justiça de Miguel, enfim, tem várias vertentes aí, né, espirituais, que trazem muito esse simbolismo. Não é desse equilíbrio, tá? Então, você, enquanto consciência maior, quando você começa verdadeiramente a se espiritualizar, você sabe, você ouve o seu corpo, você ouve a sua mente. Você sabe para qual pode se direcionar em qual momento. Para coisas físicas, sensoriais, sensitivas, eu vou consultar o meu corpo. Para as minhas decisões na vida da matéria, eu vou consultar o meu corpo. É ele que está me dando os indicativos. Senão, a mente ela não consegue navegar na forma. Ela não foi feita para isso. Ela é um fenômeno externo. Ela não é 3D, tá? Então, a, a mente, ela tá sempre olhando para fora. Ela tá aqui para servir o outro. Ela não tá aqui por você. Ela tá aqui pelo outro. Ela é o aspecto yang externo,
tá? E o seu corpo é o aspecto yin, o aspecto feminino, que é impactado na matéria, na fisicalidade, e que sente as coisas muito mais fortemente, que sente o impacto da vida o tempo inteiro. Então, não adianta eu colocar para minha mente tomar as decisões na vida. Tá? A minha mente não é capaz. Não é capaz. E aí você fica em pé de guerra, muitas vezes. Porque a mente não está vivendo essa realidade 3D, como é chamado aqui. Né? Como a gente chama? A 3D. No físico, no tangível. Tá? Mas é importante que a gente entenda que quem vai manifestar propósito aqui vai ser o corpo, vai ser a manifestação. A manifestação do planejamento que a sua alma fez só pode ser feito pelo corpo. Se o seu corpo morre aqui, você não consegue mais. Então, é importante que a gente compreenda que não é separado, tá? Que existe um propósito para o plano material e existe um propósito plano sutil. E eles se conectam. E eles estão caminhando sempre juntos. Tá? Então, existe um fluxo acontecendo. Sempre existiu, existe, sempre existirá, não tem tempo para isso, tá? O que acontece é que a maioria de nós não está consciente disso ainda. A maioria de nós não tem essa consciência ainda. Ela está em desenvolvimento, tá tudo certo, faz parte do processo. A consciência espiritual está em desenvolvimento e culmina em 2027. Então, 2027 é que começa realmente um ápice da frequência espiritual no planeta, tá? Então, é como se a nossa consciência ela fosse se expandindo até chegar naquele ponto em que ela, opa, agora eu vejo isso, agora eu enxergo isso, agora isso faz sentido para mim desse jeito. E não se elimina as coisas que aconteceram atrás, do passado, que a gente chama de passado. Não, elas estão acontecendo simultaneamente, em conjunto, só que é como se fossem vários níveis de consciência, várias camadas de consciência, né? E a nossa essência, por mais incrível que pareça, ela está presente em todas as dimensões, todas as camadas. Então, nós não estamos separados. O que nos separa é essa ignorância, tá? É a inconsciência. Quando a gente não percebe o que já há, o que já existe, tá? Então, quanto mais espiritualizado você for, mais você vai compreender e vai conseguir manipular a matéria. Manipular no bom sentido que eu estou trazendo, tá? No sentido que você entende as leis da fisicalidade, e você as respeita. Você respeita, você não fica ali, sabe, dando com a cara na parede, né, sabendo como que funciona. Se você sabe como funciona, você é uma consciência acima do que funciona, percebe? Você está acima. Você sabe que a mente vai polarizar, que a mente vai para cá e a mente vai para lá, a mente vai para cá e vai pra... ela vai fazer isso. Você sabe que ela é muito boa para fazer cálculos, para fazer compra, né, para fazer registros, anotar as coisas, para comunicar. Ela é visual e comunicativa, né? Essa comunicação verbal aqui é mental, é mental, porque ela é a nossa transmissora, tanto de cima como de baixo. É o que está no meio, interceptando. Se a gente souber utilizar, ela é maravilhosa e nós precisamos de uma mente forte e flexível, que não tem como, para que ela vergue, né? Mas não quebre. Então, esse é o papel da mente, servir,
Ela é a prateleira que vai servir. Se ela não tem algo para oferecer de substancial, tá? Então ela é só a ponte. Então ela está trazendo o alimento. Se ela não é o alimento, percebe? Ela é uma ferramenta que vai fazer, tiver que fazer os trabalhos a nível mental, de trazer em palavras, de organizar, para que vocês possam, sua mente aí possa captar. É um banco de dados, de memórias, de registros. Se você fica só aqui no plano mental e não em consciência maior, superior, abarcando também a 3D, você fica perdido vagando no astral. E você vira fantasma. Basicamente é isso. Então, tudo isso que a gente tem, né, ainda de espectros, sabe, no plano que a gente vulgarmente chama de espiritual, que é a 4D, roda de Sansara, não é espiritual de verdade, de fato, tá? Foi colocado essa nomenclatura e a gente tem essa distorção no campo das palavras, tá? Então, quem tem o conhecimento, é claro que fez tudo isso, obviamente, né? Para nos manipular, mas são partes nossas. Então a gente gosta de se manipular, no fim das contas, né? Então a gente vai percebendo, tá? Que no fim das contas, tá tudo conectado. Só que a gente tem esse discernimento, tá? Tem esse discernimento e tem o papel de cada aspecto aqui, tá? Cada célula, né, vai cumprir uma tarefa, então cada membro vai cumprir uma tarefa, e se a gente desestabiliza, desorganiza isso, realmente é um problema. Então, aí nós temos nuances, percebe? São nuances, é muito sutil nesse sentido, de você conseguir captar. Aí sim é o que eu digo de visão materialista da realidade. Quando você pega as minhas palavras como se eu fosse uma IA reproduzindo alguma coisa, um texto, tá? E você entende só aqui, na cachola, mentalmente. Não captou no campo sensorial, não captou o mistério disso, o que isso significa, que isso está transmitindo energia no campo, tá? Mas eu acredito que por hoje seria isso, para que vocês possam ter um pouco aí de clareza de que não tem separação, que você não consegue excluir uma coisa da outra, isso não existe. Cada um tem a sua forma de viver, tá? Na fisicalidade e a sua espiritualidade, vamos dizer assim. Tá? O físico, o material e o espiritual. Mas eles precisam estarem conectados, se conversando. Senão tem quebra, separação. E aí não tem todo, não tem fluxo, percebe? Aí tem barreira, tem estagnação, tem resistência. Tá? A mensagem principal era essa, tá? Para esse momento. E traga mais sugestões de temas, tá? Para a gente ir abrindo esse campo e trazendo um pouco mais de clareza nessas questões que vocês têm aí. Eu espero que vocês tenham sido produtivo para vocês. Agradeço por vocês estarem aqui comigo. Até uma próxima.